Nós fizemos uma proposta de comunicação, depois eu volto na nossa questão, que não foi uma proposta do Frank Martins ou do Lula. O que a gente queria? Ter uma preocupação com a questão da internet, sabe, que ainda nós não sabemos o que fazer, e ter uma preocupação com o sistema de comunicação eletrônico. Mas em algum momento alguém vai propor para fazer uma regulação. Se está correto, a sociedade entende que está correto, que é assim mesmo, tudo bem que fica assim. Não sou eu que não entendo que vou fazer. O que eu quero é abrir espaço para o seguinte: é preciso fazer uma regulação, adequar às necessidades da sociedade. Em todos os países considerados civilizados, né, existe uma regulamentação da mídia. A regulamentação dos meios de comunicação não é censura, né? A regulação dos meios de comunicação é criar determinadas regras para que o acesso à informação seja democrático. Falar em regulamentação dos meios de comunicação agora tem que pensar nessa superestrutura de comunicação global que é a internet. E dentro dessa superestrutura pensar as plataformas de comunicação, o chamado capitalismo de plataforma. Então na Espanha, aqui na Alemanha, nos Estados Unidos, já há um debate muito grande sobre quais serão as formas de regular essas plataformas, porque elas, no momento, elas podem tudo, elas são estados. Porque todo mundo ficou falando censura, quando o Lula falou de regular a mídia, parecendo que é uma coisa assim do Lula e o Xandão só querendo regular a mídia, mas não, é uma coisa mundial, é um movimento mundial que está rolando para regular essa que é a nossa principal forma de comunicação, isso é um fato. Isso não pode ser a partir de ações independentes, tem que ser regulamentação estatal mesmo do principal meio de comunicação que a gente usa hoje, que são as redes sociais, gente. Isso o mundo inteiro já enxergou. Olha, na China, por exemplo, o Estado controla todo o conteúdo online em circulação no país, barrando o que for considerado impróprio. A mídia é estatal. Além disso, o governo chinês possui tecnologia avançada para, inclusive, acompanhar os movimentos dos internautas. Aqui do lado, aqui na Nicarágua, de Daniel Ortega, foi aprovada o ano passado uma lei que pune crimes cibernéticos com até 8 anos de prisão no caso de informações que coloquem em risco a segurança nacional. Se porventura o governo considerar que uma informação foi deturpada ou que incite o ódio e até mesmo não tenha sido autorizada pelo próprio governo, a lei será aplicada, permitindo também que serviços de internet divulguem todos os dados de usuários investigados. Uma forma visível de amordaçar opiniões contrárias e impedir manifestações de adversários políticos. Janeiro de 2023. Os últimos acontecimentos no Brasil vêm acendendo uma chama muito preocupante. Afinal de contas, qual será o verdadeiro intuito dos governos? Quererem controlar as redes sociais. O fato da política estar tão empenhada nesse sentido pode nos dar um alerta sobre o que possa acontecer com o que nós temos de mais valioso, a nossa liberdade. Toda a política está envolvida diretamente ou indiretamente nessa questão do controle das redes sociais. Não quer dizer que o político A ou B seja o tirano nessa história toda. O que nós estamos vendo hoje é uma tendência mundial que está levando as grandes corporações, as grandes mídias, que sempre teve o controle de toda a comunicação, teve o controle da informação, e por isso conseguiam influenciar também na política e em todo ao seu redor. Nós estamos vendo uma narrativa sendo incorporada nessa justificativa de tentar derrotar essa nova mídia, esses novos meios de comunicação, essa nova forma das pessoas se comunicarem, se informarem também. O problema é que essas corporações, elas têm muito dinheiro, elas têm o controle de uma boa parte da política, elas têm grandes influências políticas. Nós vemos a todo instante que sempre tem um deputado, um senador que participa, que é sócio ou até mesmo dono, fundador, proprietário de canais, de emissoras de TVs, de canais, de emissoras de rádios pelo Brasil
E isso acontece no mundo também. E um péssimo exemplo que vamos recordar é o que aconteceu com o Dr. Li, na China. E o médico chinês que foi punido pelo governo por alertar colegas após os primeiros casos do novo coronavírus. Li Wenliang, do Hospital Central de Wuhan, tinha 34 anos e foi contaminado pelo vírus. O oftalmologista recomendava aos demais profissionais que se protegessem para evitar a contaminação. Não demorou uma semana até que Li recebesse uma visita de agentes do governo que o obrigaram a assinar um documento em que foi acusado de divulgar informações falsas que causaram distúrbios graves à ordem social. Tá mais do que evidente que o Dr. Li foi apagado, né, pelo governo comunista chinês. Ele estava propagando ali uma péssima imagem da China, do governo chinês. E também tem outra questão, né? A conveniência do político está conseguindo controlar, né, essas críticas que é feita ao seu governo. É uma etapa, é uma conquista muito grande. Você já pensou aí, o político conseguir controlar as críticas, né, que vem ao governo dele, as pessoas ali que falam contra o seu governo, e o político conseguir calar essas pessoas, calar essas críticas, apagar, abafar tudo isso. É uma situação muito complicada para todos nós. É uma situação onde nós vamos nos privar da nossa liberdade, é uma situação que nós vamos perder direitos constitucionais, inclusive, com a justificativa justamente de querer um melhor ambiente no mundo digital, um melhor ambiente no mundo virtual. Diferentes governos pelo mundo têm vários métodos de controle sobre a mídia e a informação. Alguns dos métodos de controle incluem a censura prévia de conteúdo, a regulamentação de mídia através de leis e regulamentos, e também a restrição de acesso à informação, a cooptação, o enriquecimento dos proprietários de mídia, a restrição de acesso às fontes de informação e a ameaça ou perseguição de jornalistas e meios de comunicação são uma delas. E quando a gente fala em jornalistas, nós não estamos falando aqui do jornalista que fica ali sentado no escritório, lá na empresa, na empresa de comunicação, de televisão, rádio, seu jornal local, nada disso. Nós estamos falando de um cidadão comum que tem ali uma ferramenta no seu bolso, na sua mão, seu celular, tem um blog, tem um site e quer manter ali a sua audiência informada. Essa pessoa que trabalha independente, que faz um jornalismo muitas vezes perseguido e pouco ou quase nenhum retorno financeiro. Estudo, os 50% mais pobres ganham 29 vezes menos do que os 10% mais ricos. Na França, por exemplo, os 10% mais ricos ganham 7 vezes mais do que a metade menos favorecida. Essa metade mais pobre da população brasileira precisa viver dividindo entre si 10% da renda nacional. Então você pega uma boa parte da sociedade que está na pobreza, na miséria. Essas políticas públicas para beneficiar essa população não deve jamais ter o sucesso, não pode jamais obter sucesso. Ou seja, o político ele consegue sobreviver com a miséria alheia, com a miséria da população. E se ele conseguir manipular a comunicação entre esse pessoal, entre esse povo, se ele conseguir manipular as informações que estão sendo divulgadas, aí, meu amigo, já era. A questão da percepção de qualquer pessoa que anda pelas ruas, pelos centros das cidades, principalmente, tem, né, essa percepção de aumento da miséria, né, aumento das pessoas em situação de rua. Então isso está, todo mundo vê, né, assim, a gente percebe isso com muita facilidade, né? Mais da metade, né, 50,7% dos domicílios brasileiros nas classes D e E. Você começa a perceber uma ligação entre a pobreza, a miséria e os aglomerados
né, desses meios de comunicação. Um exemplo disso é o que vem acontecendo na Rússia, no México, em alguns países sul-americanos e, obviamente, aqui na América do Sul, onde você encontra vários aglomerados de TVs, rádios, com super equipes, produções em massa e as TVs muito grandes, edifícios muito grandes e tudo, e ao mesmo tempo, em contraste com isso, você tem uma população faminta, a miséria ali sendo explorada cada vez mais pelos políticos daquela região e as pessoas totalmente desprezadas e sendo manipuladas por esses meios de comunicação gigantescos que nós temos aí. O perigo disso tudo, que existe o perigo, a razão pelo qual eles estão preocupados, é obviamente a internet, porque na internet uma pessoa muito pequena, uma pessoa que não tem praticamente nada, consegue concorrer frente a frente com esses grandes aglomerados da imprensa.